A gente já começa fazendo um giro com alguns dos principais temas de economia em destaque no Brasil e no mundo. Marina Helena, respire fundo, radares ligados, tema IOF super ainda em alta nas discussões, né, do mercado financeiro aqui no Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Motta, se posicionando, dando ultimato, teve reunião. O que você conta pra gente? Quanto mais o Haddad fala sobre as providências relacionadas ao IOF, menos eu entendo, mais confuso eu fico. Traduz pra gente, vai. Todo mundo fica um pouco confuso. Vamos começar lá por fora, porque tem também muita coisa acontecendo. A gente teve aí uma decisão do Tribunal Federal de Comércio Internacional nos Estados Unidos, que suspendeu a imposição das tarifas decretada por Trump, dizendo que excedia a competência do ato utilizado por ele. Então, isso faz com que eles mantiveram tudo aquilo que foi setorial, mas tiraram as tarifas que são aplicadas sobre países. Então, agora, o que é esperado é qual que vai ser a resposta do Trump, né? Mais uma vez, a gente vê que não é só aqui no Brasil que a gente tem aí, a gente fala disso bastante também na Argentina, a gente vê esses casos na Europa, do judiciário, de fato, intervindo ali diretamente em decisões do executivo. Então, a gente viu isso aí. Agora, o Trump tem algumas opções, né? Essa própria corte, ela colocou ali alguns outros atos que estariam à disposição do Trump. Um desses por exemplo, quando um outro país comete algum tipo de abuso tarifário ou não tarifário, que é o caso da China, que tem até já uma investigação a respeito disso. Então, no caso da China, ele, por exemplo, poderia utilizar esse instrumento diferente, né? E outra opção também seria fazer isso de forma setorial, porque esses sim foram mantidos. Então, tem aí essa nova discussão. Também tem uma dúvida se o Trump pode recorrer à Suprema Corte nesse caso. Então, até lá, esse imbróglio está aí, mas de qualquer maneira teve uma reação aí bem positiva, né, dos mercados, porque vem como uma probabilidade de que já tinha ali negociações sendo feitas, mas que no final das contas não vai ter um aumento muito grande de tarifas. Vamos ver, eu acho que tem muita água ainda para correr embaixo dessa ponte, tem outras opções que o governo Trump pode usar, eu acho que vai depender de como ficam essas negociações, lembrando que agora com essa decisão também em relação ao visto de chineses, né, de estudantes chineses dentro dos Estados Unidos e outras coisas, não está tão claro como é que vai se dar o final dessa história, principalmente entre Estados Unidos e China. Então, é isso aqui de Brasil, como você falou, Adriana, muita coisa em relação ao IOF, né? Teve reunião ontem do Haddad com os presidentes da Câmara e do Senado, então com o Hugo Motta e com Alcolumbre, e no final ele deu essa coletiva, tem som aí? Tem, não? Bom, o Haddad dizendo que por enquanto não vê opções que não seja o IOF para conseguir cumprir a meta de déficit zero, né? Então ele diz que por enquanto não tem outras opções, mas o que saiu de lá acordado, e o Hugo Motta colocou isso inclusive num tweet, é que ele teria dado 10 dias para o Haddad e a equipe econômica apresentar uma proposta que fosse tolerável, né? Porque o que ele disse é que tanto a Câmara como o Senado não veem, né, o IOF, como foi colocado ali, como algo que é sustentável. E vamos lembrar aqui que tem 20 PDLs, né, 20 projetos de decretos de lei para sustar esse IOF do Haddad hoje correndo entre a Câmara e o Senado. Então, os deputados e os senadores não estão contentes com isso. Então, ele colocou aí nesse tweet, né, aí, que a equipe econômica apresentaria uma proposta que fosse sustentável nesse prazo de 10 dias, mas o Haddad saiu dizendo, olha, por enquanto a gente não tem essa proposta pronta. Então, vamos ter que pensar aí. Lembrando que tem muita coisa acontecendo, muita pressão, né, do sistema financeiro, mas também do setor produtivo, principalmente esses IOFs que acabam entrando ali em risco de sacado, operações de crédito, elas afetam demais, principalmente pequenas empresas, né, o comércio. Então,
tem ali uma demanda muito grande de diversos setores dizendo que isso vai acabar afetando tanto a atividade quanto a inflação, né? Porque vão precisar repassar isso para custos, como se a inflação já não tivesse alto o suficiente. Então, vamos ver o que eles vão tirar da cartola. O que eu acho impressionante, Adriana, e eu vou fazer um desabafo aqui, é que ontem mesmo foi aprovado um pacotão de reajuste para funcionário público com impacto de mais de 70 bilhões nos próximos 3 anos. Então a Câmara, né, também não coopera muito. A gente está aí com recorde de emenda parlamentar, tudo isso. Então é muito difícil para manter esses gastos tão elevados e que vão aumentar, né? Ontem mesmo foi contratado mais um aumento de gastos. Como é que isso vai ser possível? E vamos lembrar que é gasto, sim, do governo Lula, que está cheio de populismo. Ontem mesmo ele anunciou um monte de novas medidas, que vai ter crédito para reforma de casa, crédito para comprar moto para os motoristas de aplicativo, várias outras bondades que ele está a fim de fazer. Como é que vai caber isso na conta? Ninguém sabe, né? Então vai precisar de um aumento de imposto. Se não for o IOF, vai ser outro imposto? Eu estou sentindo que eles estão tentando usar aquilo que o TCU já deu um aviso de que não é legal usar. Que são o quê? Que são receitas extraordinárias, como aqueles fundos, por exemplo, o fundo lá da Vale, né? Do que aconteceu ali de Mariana, ou então o fundo de petróleo. Então eles estão tentando tirar dinheiro dessa venda de ativos brasileiros para cobrir política e gasto corrente. Isso também não é bom, porque não é sustentável. O TCU já deu um aviso em relação a isso. Mas, pelo visto, uma opção que está sendo aventada é que eles vão fazer um novo leilão de petróleo, né, de petróleo que já tem aí na conta. Isso poderia render mais 15 bi esse ano. Então, de alguma maneira, poderia compensar, pelo menos em parte, o efeito esperado do IOF ali de 20 bi. Então, assim, mas a gente fica nisso, cada vez mais receita. E só para terminar aqui, claro. hoje, o brasileiro começa a trabalhar para si. Até agora, só para o governo. Credo. Então, lembrando que 41% dos nossos dias, de tudo aquilo que a gente produz, acaba indo para impostos, tarifas, taxas para sustentar essa mamata toda aí, né, que a gente sabe. Então, a partir de agora, você vai trabalhar e vai colher os frutos do seu trabalho. Parabéns. Que desanimador. Ó, tchau, tô indo embora, vocês vão continuando por aí, porque fiquei deprimida. Pelo amor de Deus, hein? Não é fácil a vida do brasileiro. A gente tem que ter muita resistência e resiliência para seguir em frente, hein? Olha, só sobre, então, uma declaração de Haddad, ainda sobre IOF ontem, logo após a reunião. Em nenhum momento, abro aspas aqui para Haddad, se discutiu revogação da medida. O que está sendo discutido é como tratar o tema com responsabilidade, porque até agora, então, né, Paula? Olhando para o equilíbrio fiscal e institucional do país. Aí Haddad disse também que máquina pública ficaria em situação delicada sem a alta do IOF. E ainda o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse o seguinte, chamou o decreto do IOF de infeliz e Alcolumbre acusa o governo de tentar usurpar poder. Mais uma vez, então, o post do Hugo Motta para a gente ir embora desse assunto aqui, só para destacar essa parte final do tweet, quando ele fala que deu um ultimato para que a situação fique mais clara, mais resolvida. Podemos jogar rapidinho aqui, ó. Ontem à noite, me reuni ao lado do presidente Davi Alcolumbre com o ministro Haddad, a ministra Gleisi e líderes. Reforcei a insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto do governo federal. E relatei que o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara. Combinamos que a equipe econômica, então, que nem a Marina falou, tem 10 dias para apresentar um plano alternativo a esse aumento do imposto. Algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país. Eu tenho uma ideia que funcionaria muito bem. Manda. Que tal cortar gastos? Olha que coisa maravilhosa, tão simples, tão preciso, né? Com tanta necessidade. Vamos cortar uns gastos aí, Haddad? Aí não precisa aumentar o imposto. Isso daí eles não querem, mas não. isso aí, a Câmara, isso aqui é duro, né, no nosso Congresso, é porque é essa enrolação, né, gente? Tudo bem, ainda bem que eles deram basta em aumento de imposto, mas ninguém quer cortar gasto, eles ficam... Pelo contrário, a gente tem que lembrar disso. Nenhum desses absurdos de populismos do Lula de aumento de gastos
passa sem aprovação do Congresso. Inclusive ontem, né, uma bomba aí do reajuste de servidores públicos. A gente está falando dos servidores públicos federais, que são aqueles que mais ganham no Brasil. Só para ter uma ideia, o Brasil está no ranking em 7º lugar daqueles que mais gasta com funcionários públicos, como se a gente tivesse um serviço da Suécia, e a gente sabe que não. A gente tem o judiciário mais caro do mundo, a gente tem o Congresso mais caro do mundo, eles conseguiram aumentar ainda esses gastos para a gente pagar essa conta. Então, tem essa hipocrisia de ser tigrão no tweet aí, né, no Twitter, no X, e dizer, olha só, a gente não vai aceitar mais nenhum aumento de imposto. Mas, por outro lado, do outro lado, ficar aprovando um monte de aumento de gasto, né, um monte de aumento de emenda, disso, daquilo, e no fim, cara, não tem milagre, né? Então vai sobrar pra gente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.